Quebrou seu celular, a garantia não arrumou. Não fique preocupado, com certa Smart chegou, trazendo a solução. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu Smart com total experiência. A tela tá quebrada, celular não liga mais. Caiu na privada, agora o que faz? Conserta Smart chegou. Qualidade, eficiência, preço baixo, procedência. Consertando seu Smart com total experiência. Querido povo de Ituverava, em nome da família Tribunos de Ituverava, agradeço as manifestações pelos 60 anos de circulação ininterrupta do jornal e a todos que estão participando do projeto Ituverava, 70 anos de desenvolvimento sustentável. Está tendo uma grande repercussão, tanto que já recebemos pelas redes sociais mais de 24 mil acessos. Agradecemos também aos 4 primeiros entrevistados, os empresários Rubens de Paula Vieira Andrade, da Indústria Santa Maria, e César Luiz Mendonça, da Coran Comércio e Representações Limitada. Também ao Dr. Eduardo Augusto de Portioli, da Unimed Norte Paulista, e ao Júnior Pinheiro, da Oficina de Comunicações e Oficina de Eventos. Dando continuidade ao projeto de 70 anos do jornal, esta semana o advogado Antônio Sérgio Quadros Barbosa, membro de uma das famílias mais tradicionais de Ituverava, nos brinda com uma belíssima entrevista. Mais uma vez, agradecemos à população de Ituverava, aos nossos leitores, colaboradores, que são a razão de continuarmos nossa caminhada, sempre com os desígnios de Deus. Obrigado a todos, que Deus nos ilumine sempre. Meu nome é Antônio Sérgio Quadros Barbosa, sou nascido aqui em Ituverava. Sou filho do Dr. Francisco Basileu Barbosa e Dona Sinhade Quadros Barbosa. Casado com a Dona Rita de Cássia Alves de Oliveira Barbosa, filho do Dr. Paulo Borges de Oliveira e Dona Isabel Alves Borges de Oliveira. Estou com 75 anos, sou advogado formado na Faculdade de Direito do Lar de São Francisco. Tive a formação primária e secundária aqui em Ituverava e depois fui para São Paulo. Lá entrei na faculdade, tive uma vida acadêmica bastante agitada, fiz muitos amigos. Foi de lá que eu me aproximei do deputado Barros Munhoz, do ministro Aloysio Nunes, do presidente Michel Temer. E vivemos uma vida acadêmica. Depois eu abandonei a parte política e me dediquei à atividade profissional. Residi em São Paulo e advoguei até 1974, quando retornei para Ituverava. Em Ituverava nós estamos na advocacia e também nas atividades da agropecuária. Minha principal atividade é a criação de gado, principalmente com a engorda de bois. E tenho um pouco de cana e crio cavalo manga-larga marchador, que além de ser um hobby, é uma distração e fez com que eu fizesse muitos amigos no Brasil inteiro, porque fui diretor aqui da Regional do Estado de São Paulo por 4 anos e depois fui vice-presidente da Associação Nacional do Cavalo Manga-larga Marchador durante 8 anos. Então criou-se uma verdadeira rede de amigos lá, de norte a sul do Brasil, que a gente teve a oportunidade de conviver durante esses 12 anos de atividade ligada ao cavalo. Para essa parte comercial, que nós tivemos essa atividade muito intensa, paralelamente a isso, nós criamos a nossa família aqui, residindo na fazenda Monte Alegre até poucos anos atrás. Depois a Rita queria fazer essa casa aqui na beira do lago e viemos para cá. Temos 3 filhos, o Serginho, casado com a Raquel, que tem atividade das boutiques Naná, o Flávio, casado com a Adriana, que é pecuarista, e ela é treinadora de executivos, é muito esforçada, viaja aí o Brasil inteiro, e o Rui, que é administrador de empresa e toma conta, a atividade dele principal é a corretagem de algodão, especialmente no mercado internacional. A mulher dele é uma grande advogada, chama-se Joana Prata Rezende, e a atividade dela é lá em São Paulo. Temos também 4 netos. O primeiro
João Francisco, filho do Serginho e da Raquel, o Flavinho, filho do Flávio e da Adriana, a Luísa e a Ilka, filhas do Rui e da Joana. E nós temos aqui uma convivência familiar muito agradável, porque nós somos uma família muito grande e sempre inspirados na liderança do Dr. Paulo, da Dona Belinha. Tivemos uma convivência muito agradável durante o período que eles eram vivos e depois conservamos isso, fizemos questão de conservar, porque temos uma interligação entre os cunhados e as cunhadas bastante grande. Ontem mesmo tivemos reunidos na casa do Fred, que é filho da Tereza Cristina e do Dr. Eugênio, comemorando o aniversário dela e do Dr. Paulo de Tarso, que ontem completaram 78 anos. De modo que durante todo esse período que retornamos para Ituverava, que isso aconteceu em 1974, até os dias de hoje, nós temos trabalhado e convivido com a família aqui de uma maneira harmoniosa e agradável. Então, quando eu era menino, morava na rua Capitão Primo Augusto, que é ali perto da Praça 10 de Março, eu acompanhei o progresso de Ituverava, que naquele momento ela é uma cidade que estava começando a desabrochar. Por exemplo, assisti o calçamento, os funcionários da prefeitura faziam o calçamento na frente da minha rua. Naquele tempo a rodoviária de Ituverava ficava lá no lugar onde é hoje a praça da alimentação da Praça 10 de Março. Tinha lá umas árvores muito grandes onde o pessoal ficava acomodado na sombra para guardar os ônibus. Depois isso mudou e a cidade naquele tempo tinha muito pouco calçamento, era irrigada pelos tanques d'água que vinham pegar água aqui no Bicão e passava a cidade quase toda, porque calçamento só tinha até ali na Casa Jardim, mais ou menos, que é perto do posto lá do Nagano nos dias de hoje. De lá para cima até chegar lá na estação não havia calçamento, então a cidade era muito empoeirada. Nesse tempo nós tínhamos aqui a cultura principal, que era o café. Então durante o mês o pessoal morava nas fazendas, nas casas de colônia, e no final do mês eles vinham à cidade para fazer as compras. Então o comércio local ficava convivendo com essa estrutura e movimentado nos finais de mês, quando eles recebiam os pagamentos. Depois que passou esse momento de café, nós fomos entrando para uma outra temporada, isso já por volta lá dos anos 60, 70, onde entrou aqui a cultura da soja, que revolucionou completamente a nossa estrutura da agropecuária. A soja é uma oleaginosa muito valiosa e ela se adaptou muito bem aqui no solo vermelho, especialmente aqueles que já estavam tratados de calcário, e a produtividade era muito grande e fez com que os agricultores da nossa cidade tivessem um reforço de caixa muito grande com essa cultura que apareceu aqui na nossa região. Isso foi nessa cadência, nesse boom, até mais ou menos por volta de 80, 90, onde começou a entrar aqui a cultura da cana. A cultura da cana veio incentivada pelo Proálcool, e diversas usinas que se estabeleceram nas nossas proximidades vinham buscar cana aqui na nossa cidade, no nosso município. E o município, por estar saindo dessa situação de plantio de soja e entrando nos arrendamentos de cana, onde os proprietários rurais tinham uma vida mais tranquila por causa da receita que era segura no final do mês ou no final do ano, muitos partiram da aventura da agricultura, do algodão, do milho e propriamente até do café, e entraram na cana, onde havia uma situação financeira mais estável. Com isso nós mudamos o nosso estande agrícola aqui do município, transformando ele também num município extremamente baseado na cultura da cana.
Foi uma pena que não tivesse acontecido aqui na nossa cidade, no nosso município, a instalação de uma usina. Nós tivemos até uma oportunidade que isso ocorresse, mas por razões políticas elas foram para outros lugares, nos deixando aqui sem uma usina, apesar do município ser muito grande e com 80% da sua área cultivada em cana. Vocês sabem que a usina dá ao município onde ela está uma receita de participação, acho que em ICMS, que é brutal. Haja visto o caso do nosso vizinho Buritizal aqui, que é uma das cidades que mais tem a qualificação naquele índice de IDH, se não me engano, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano. Creio eu que esse tenha sido talvez o maior erro da cidade, de não ter conseguido trazer para cá uma usina desse tipo, desse gabarito. Depois que evoluiu essa situação e ela se consolidou, nós passamos a procurar uma saída econômica que pudesse viabilizar atividades paralelas à cultura da cana, onde os proprietários tinham uma vida mais estabilizada. Com isso foram surgindo as indústrias de fábricas e prestação de serviço, e também nesse mesmo tempo apareceu a Fundação Educacional de Ituverava. A Fundação Educacional de Ituverava começou com uma pequena escola de filosofia, que foi a primeira delas, onde foi reconhecida, graças ao incentivo e à coordenação da maçonaria e de mais alguns beneméritos que facilitaram a sua instalação aqui na cidade, e evoluindo graças ao rigor com que conduzem as atividades da escola, da fundação, e hoje ela já tem diversos cursos, onde provavelmente daqui a algum tempo, quando houver a possibilidade de ser instalada a Faculdade de Medicina, nós transformamos até numa universidade de Ituverava. Graças ao rigor com que conduzem os trabalhos da educação ituveravense, as escolas de agronomia e veterinária são uma das principais escolas do país. Junto com a parte educacional, que fez com que a cidade de Ituverava se transformasse numa cidade estudantil, fazendo com que houvesse até uma nova atividade econômica, que é a construção de prédios de apartamentos e residências e condomínios para abrigar estudantes de fora, porque aqui são recebidos do Brasil inteiro em quantidade muito grande, passando até de 5.000 alunos que cursam os diversos cursos aí da escola da Fundação Educacional de Ituverava. Paralelamente a isso, para dar assistência a esse novo movimento de pessoas que começou a surgir aqui na nossa cidade, a parte de saúde foi muito bem incrementada através da Santa Casa, do hospital e do AME, que fizeram com que a nossa cidade se transformasse também num polo central regional de atendimento à saúde de todos os habitantes aqui dessas 15 cidades que giram na órbita de Ituverava. Então a cidade passou a ser uma cidade universitária e também uma cidade de assistência aos doentes que vêm aqui a fazer os seus respectivos tratamentos. Essas são as duas vertentes da atualidade de Ituverava. A gente está esperando que numa próxima etapa, numa próxima onda, a gente caminhe na direção da indústria de prestação de serviço também. Acho eu que temos possibilidade de construir aqui firmas do padrão da Santa Maria, que é um orgulho aqui da cidade e uma das maiores empresas do Brasil. Creio eu que a administração municipal há de favorecer a instalação dessas empresas e essas prestadoras de serviço que facilitam o emprego aqui de muita gente da região. Acho eu que a perspectiva da história que a Ituverava tem que tomar é caminhar
para ver se conseguimos trazer para a região essas atividades comerciais que desenvolvem e geram muito emprego e muita renda. Para que a gente consiga estabelecer essas indústrias de transformação e prestação de serviço aqui na cidade, é preciso que haja possibilidade de se criar áreas industriais, não só em distrito reunidos, como também em lugares esparsos. Nós já tivemos aqui, por exemplo, aquela área paralela à Anhanguera, que fica lá na fazenda Monte Alegre, que hoje está totalmente ocupada. O distrito industrial da cidade, o principal distrito industrial da cidade, é onde está instalada Santa Maria, o Duzimar, agora recentemente o Fausto Sandoval, filho, neto, perdão, e até o posto de gasolina. É preciso que se abram outros lugares semelhantes a esse especialmente as margens da Anhanguera, para que outras empresas venham se localizar aqui. Mas eu acredito principalmente na iniciativa privada. Eu acho que não adianta a prefeitura e uma pessoa abrir lá o distrito industrial e esperar que venham correndo. Nós conseguimos fazer aquele distrito industrial abrindo aquele terreno à venda, e as pessoas foram se localizando, colocando, e acabaram construindo ali um verdadeiro distrito industrial de Ituverava. Não só as margens da Anhanguera, mas também naquela que liga a Miguelópolis, onde está estabelecida a UPL, tem recintos, tem terrenos próprios para fazer novas empresas, e essa possibilidade de trazer novas empresas para Ituverava é a aspiração de todos. Mas nós temos que reconhecer, porque a nossa vocação agrícola não é fácil transformar a nossa vocação agrícola na vocação industrial de repente. Creio até que seja melhor, mais fácil de estabelecer aqui firmas de prestação de serviço. E hoje, por exemplo, nós temos ali na direção, na saída lá, na direção do motel, um loteamento novo feito pela firma lá de Ribeirão Preto, que aliás foi instalada ali no terreno do meu cunhado, o doutor Eugênio. Temos na direção da faculdade 2 ou 3 novos loteamentos. Na direção dessa lateral aqui, margeando a nossa represa, tem 2 loteamentos prontos. Então isso vai fazendo com que a cidade, na Cachoeira tem mais um, vai fazendo com que a cidade progrida nessas diversas direções. E para atrás disso vem a construção das indústrias, da pequena empresa. Eu tive um caso muito interessante, gostaria até que vocês verificassem, ali perto de frente com o Parque Recreio, criou-se de repente um bairro lá que é um bairro mestiço entre industrial e residencial, com muitas oficinas e pequenas indústrias, naquele momento de transição entre a chácara Guanabara e os loteamentos mais à distância. Então é a iniciativa privada que vai comandar essa revolução que pode haver aqui de abertura. Acho eu que se a faculdade caminhasse na instalação de uma faculdade de engenharia mecânica e engenharia industrial, ela criaria a base científica para a instalação dessas indústrias, uma coisa semelhante à que foi a de São Carlos. São Carlos começou com pequenas escolas e hoje se transformou numa cidade industrial, baseada na formação dos seus alunos na Faculdade de São Carlos. Então, era uma sugestão que poderia caminhar nessa direção, a faculdade formar engenheiros industriais, mecânicos, que futuramente poderiam trabalhar aqui nessa região. Itajubá, que é no sul de Minas, se criou ali um grupo de cidades que dedica-se exclusivamente a essa parte de informática, transformou aquela região numa área semelhante a Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde é o sucesso dessa área de progresso aqui do Brasil hoje. Eu acho que isso aí é que vai acontecer com a iniciativa privada tomando a frente desses movimentos todos, para que ocorra aqui
as modificações que a população espera. O meu pai e meu sogro viveram muito próximos do seu Ademar Cassiano, pai de Zé Luiz. Durante esse período em que eles estiveram juntos aí, participaram de todas as iniciativas de importância para Ituverava. Me lembra que numa foto histórica que você deve ter nos arquivos é a assinatura da escritura de compra e venda ou doação do terreno da faculdade, onde estava presente o papai, o Dr. Basileu, o Dr. Paulo, o Fábio Bombig e mais o prefeito Arquibaldo, e isso retratou um momento histórico daquela transação que foi o embrião dessa potência. Hoje a Fundação Educacional é a maior empresa de Ituverava, não só da quantidade de alunos que recebe aqui de toda a região, mas também a geração, o movimento financeiro. Então eles conviveram juntos aí em todos os momentos importantes aqui da cidade de Ituverava. Eu contava anteriormente ao Zé Luiz que a CTBC veio se instalar aqui pela mão do Dr. Paulo e trouxe o progresso aqui para a região da Mugiana toda, porque ela veio prestar um serviço aqui no momento que naquele instante nós tínhamos um serviço de telefonia muito ruim. Ela entrou aqui na região e transformou a CTBC nessa prestadora de serviço excelente que a gente tem aqui na região. E aí por afora nós tivemos a instalação da APAI, por exemplo, que é uma ação benemérita da dona Belinha e do Dr. Paulo, doar ali uma área muito grande, um alqueire dentro da cidade, para que se fosse instalado lá um centro de recepção daquele momento, de recepção de crianças abandonadas. Depois essa firma que estava se prestando a fazer esse serviço, passou esse serviço para a APAI, que hoje é um sucesso aqui na nossa cidade e na nossa região. A APAI atende lá mais de 250 crianças diariamente e foi um ato benemérito que a família fez lá naquele instante, atendendo uma necessidade premente aqui de Ituverava. E com isso eles conviveram junto e o Ademar fez o registro da história inteirinha. Você vai folheando, outro dia eu folheei a tribuna de Ituverava que eu recebi, onde ela faz capítulos correspondentes a anos da própria tribuna, onde ela registra fatos históricos que aconteceram durante esse todo o tempo. É muito difícil você tocar uma empresa do mesmo jeito por 70 anos consecutivos. Isso graças ao esforço do Ademar e ao Zé Luiz e família agora, que se consegue fazer isso, de modo que a expectativa de todos nós da cidade é que isso prorrogue pelo menos por mais 70 para a gente ter notícias atualizadas da tribuna e da região aqui toda.